f de x é x mais 5. Eu mudei aquela função inicial lá. Tem importância, é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho o gráfico da função f de x igual a x mais 5. Eu tenho um ponto A, 1. Eu tenho um ponto B, 7. Então, eu quero a área desta região entre a curva e o eixo x no intervalo de 1 a 7. E vou usar a ideia do Riemann, né? E eu tenho aqui, esta setinha me dá n retângulos. Então, inicialmente, vamos configurar para que ele me dê 4 retângulos. Então, eu vou dividir esta figura em 4 partes, ou seja, vou dividir o intervalo de 1 a 7 em 4 pedaços. Calcular as áreas dos retângulos abaixo e depois calcular as áreas dos retângulos acima. Somar e dividir por 2. Então, vamos lá. Vou animar. Aqui, ó. Ele vai, traçou o primeiro, traçou o segundo, traçou o terceiro, traçou o quarto e parou. Então, está aqui. Qual é a área? Então, aqui nós temos que a área sob a curva e o eixo x no intervalo de 1 a 7, 49,5. É claro que isso aqui não é real. Por quê? Porque esse espaço branquinho não foi considerado. Então eu estou com a área A menor. Agora, eu vou fazer o mesmo trabalho com a área A maior. Observe. Ou seja, vou dividir em 4 pedaços, só que eu vou pegar para cima. Dividiu em 1, dividiu em 2, dividiu em 3, dividiu em 4. Note que ao dividir em 4 e pegar área acima, ó, área acima da curva, eu estou assumindo estas regiões acima da curva que não estão abaixo. Portanto, a área acima, 58,5. Vou iluminar aqui a área abaixo. A área abaixo, 49,5. Note que há uma diferença de 49,5 para 58,5. Considerável. Se você somar isto e dividir por 2, você diminui esta diferença. Agora, vamos fazer diferente. Eu vou dividir o intervalo de 1 até 7, eu vou dividi-lo em 20 unidades. Não, 10. Aqui. 10 unidades. Vou animar. Olha lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja, 52,2. E note que os pedacinhos que eu desprezei já são bem menores. Eu vou mandar ele calcular agora a área a mais, também com 10 divisões. Olha lá, 1, 2, 3, vou parar. O que ele está fazendo? Ele está pegando a maior altura e traçando os retângulos. Olha lá. E observe, 55,8. Mostrando a anterior, 52,2, 55,8. Veja que a diferença que era de 9 já caiu para 3. Portanto, antes 9, a diferença dava 4,5 de erro. Aqui já está dando 1,5 de erro. Vamos pegar aqui e mandá-lo dividir. Ao invés de 10, vou mandá-lo dividir em 100 pedaços. Vai demorar um pouquinho, mas vai dividir. Olha lá. Aí nada, ele é ligeiro. Olha lá. Está com 70, 80, 90, 100. Veja, área abaixo, 53,82. Área acima, 54,18. Ou seja, baixou consideravelmente.
Se você somar as duas e dividir por 2, você já estará muito próximo daquilo lá. Vamos colocar mais fogo na fogueira. Ao invés de 100, vou mandá-lo dividir em 200 pedaços. Né? Vamos lá. E vou mandar fazer o de baixo primeiro. Ó. De cima primeiro. Está dividindo. Ah. Veja aqui, os retangulinhos, tudo claro, com a mesma base. Olha lá. Ele está em 200, acabou. Área 5409. Agora vou pedir a ele que faça a menos. Ó. Está em 100, 120, 135, 160, 70, 180, 200. Área 5391. Praticamente você não enxerga nada aqui. Né? Agora mostrando as duas juntas. Uma 5391, outra 5409. A diferença, muito pequena. Tá certo? Ou seja, quanto mais divisões eu fizer, mais próximo da área real, da área da região real eu estarei. Portanto, se eu suponho que vá fazer infinitas divisões, né, eu chego na área real. E como é que eu vou calcular estas infinitas regiões? Voltando aqui para o meu aplicativo. A ideia do RIMA foi justamente esta, uma coisa incrível, muito simples, simples depois que você vê, né? Mas o cara, para ter uma sacada dessa, o que é que ele fez? Cada retangulinho, eu vou fazer o bicho grandinho para você poder enxergar, cada retangulinho infinitesimal tem uma base de x, e a altura é dada pela lei de formação da função. Então, o erro aqui em cima, quer dizer, isso aqui não é uma reta, isso aqui faz ter uma curvinha, mas é tão pequeno que ele tende a zero. Portanto, ele pode considerar paralela à base. Considerando paralela à base, ele tem o que ele chama de retângulo elementar. Né? Elementar. E a área do retângulo elementar, vai ser dado por f de x vezes dx. Isto aqui é a área de um retângulo elementar. Se ele calcula, né? Note que isto aqui envolve o conceito de função e de variável. A cada valor x você tem uma imagem correspondente, consequentemente você tem uma altura diferente da altura anterior. Então, se ele soma as áreas dos retângulos elementares, e ele indica assim, uma barra, né? Uma barra, onde no pé ele põe o intervalo, o início, e na cabeça ele põe o intervalo final. Então ele soma as áreas dos retângulos elementares no intervalo de A a B. E uma vez que ele soma isto tudo, ele tem a área da região que ele deseja. E aí Newton, isso ele escrevia mesmo, né? E aí Newton troca essa nomenclatura, né, por S, estilizado. E quem é que dá a área do retângulo elementar? Né? Qual é a fórmula? É o f de x dx. Aqui ele põe o que ele chama de extremos de integração. Início e fim. Né? Extremo inferior e extremo superior. E a isto ele chama de resultado da conta, área da região. Né? E como nós havíamos discutido em aula anterior, o que é o cálculo integral? O cálculo integral é a operação inversa do cálculo diferencial. Portanto, né, aquilo que nós explicamos. Nós temos aqui uma função f de x. Aplico nela
o conceito de derivada e vou chegar aonde? Em uma outra função, que eu posso chamá-la de g de x, ou ainda f' de x, né? Mas, como é outra função, eu resolvi chamá-la de g de x. O que é que nós propusemos na aula anterior? Uma vez que eu conheça isto daqui, qual é a função que a gerou? Ou seja, qual é a sua primitiva, né? Tanto que eles deram o nome para o cálculo integral inicialmente de primitiva. E eles resolvem indicar o cálculo integral por uma letra estilizada. Então, se o cálculo integral é a operação inversa da operação de derivação, podemos definir, e fizemos na última aula, que a integral de uma f de x dx será uma função g de x, se e somente se a derivada de g de x, né, for igual a f de x. Então, aqui nós temos o conceito de integral como operação inversa à operação de derivação. E aí, voltando aqui ao Riemann, né, como é que nós resolveremos isto para calcularmos a área da região? A única dificuldade, se é que há, será fazer o quê? Resolver esta operação de integração, ou seja, qual é a função que eu derivo e dá a f. E aí, para isso, nós vamos precisar da tabela de integrais.